o seu currículo não ganha o campeonato do Ramon. Se o seu currículo vencesse, o Ramon tinha ganhado do Ciban. E admitir o erro, Cris Azedo, não vai fazer com que o seu currículo pica das galáxias, e é mesmo, seja diminuído. Então você não precisa falar para os brasileiros, enfia, vou pegar meu currículo e enrolar, enfiar no toba de vocês. Ou como você mesmo disse, se você, Renato, se acha tão bom assim, pega você para preparar o Ramon. Não, não, não. Muito legal. Vem, Cris Azedo. Vem, Cris Azedo. Cris Azedo. Aqui, Cris Azedo. Ó. Julião. Caraca, tiozão. Vou fazer hoje podcast de luva. Quer dizer que você é a Oprah do fisiculturismo. Ó. Fight Music Show. Já temos a próxima luta. Aí, mamá. Já temos a próxima luta. Cris Azedo versus Oprah brasileiro. Oprah brasileiro. Uhul! Ó, Cris Azedo falou que eu sou uma espécie de Oprah brasileiro. David Palumbo falou... Puxa aqui, Julião. David Palumbo falou que eu sou um Joe Rogan brasileiro. Então vamos lá. Primeiro, cara, pra mim, isso é um baita elogio. Primeiro, Oprah é considerada a maior comunicadora do mundo, que entrevistou as maiores personalidades do mundo, sabe? Joe Rogan, ele foi o cara que criou o podcast. Joe Rogan criou isso aqui. Foi ele que criou. O primeiro podcast. Descobridor do podcast. Entrevistou presidenciáveis, entrevistou Ronnie Coleman. Ele fez os podcasts mais incríveis que existem até hoje. E as pessoas mais influentes Então, do mundo. se a galera achou que isso era uma crítica, eu não vi como uma crítica. Pelo contrário, eu vejo isso como um grande elogio. Eu vi também que eles ficaram impressionados com a minha rede social, dizendo, nossa, ele tem 8,6 milhões no Instagram, ele tem quase 8 milhões no YouTube. De fato, as minhas redes somadas, YouTube, Instagram, TikTok, elas ultrapassam 18 milhões de seguidores. E quem tem 18 milhões de seguidores não pode ser uma pessoa ruim de conteúdo, porque ninguém suportaria, não é verdade? A grande verdade é o seguinte, Cris Azedo teve uma conversa com David Palumbo, só que a conversa que Cris Azedo teve com David Palumbo, e ele não entendia uma palavra em português, foi contada para ele. Daquele jeito. Alguém foi lá e contou pro Cris Azedo. Telefone E sabe sem por que eu fio. digo isso? Porque o Cris Azedo foi lá e disse que o Cariani falou que não concorda com os meus métodos. Sim. Eu desafio você, Cris Azedo, a achar o corte aonde eu virei e falei assim, não concordo com os métodos do Cris Azedo. Cris Azedo não tem competência para cuidar do Ramon. Eu não disse isso. Agora, se você disse isso, Cris, é porque alguém disse isso para você. Certo? Então foi algum vermezinho lá falar para ele isso. O que eu disse é o que talvez 70% das pessoas disseram. Mauricião, abre uma enquete para mim aqui, por favor. Quem acha que Ramon deveria ter um novo coach? Certo? Vamos ver qual é o percentual das pessoas que concordam comigo e qual é o percentual das pessoas que discordam de mim. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu não disse, Cris Azedo, que eu discordo dos seus métodos. Pelo contrário, coloca o corte do João dos Venenos aí para mim, por favor, Mauricião. Quem é o Cris? É o maior ou um dos maiores preparadores de atletas da história do fisiculturismo, né? Musculação. Peraí, pronto. Depois a gente vai falar do faixa. Por diversas vezes, eu sempre deixei claro que Cris Azedo é um dos maiores preparadores de atletas do mundo. E aí o Cris, de uma forma extremamente arrogante, disse o seguinte, eu vou pegar o meu currículo e enfiar no
toba dos brasileiros que estão falando mal de mim. E incluiu a mim. Querendo dizer o seguinte, ele disse que eu era um preparador de atletas pequeno e que eu era uma espécie de Oprah brasileira. E que eu não tinha moral para ir lá discutir os métodos dele. Primeira coisa. O seu currículo não ganha o campeonato do Ramon. Legal? Então, tipo assim, se o seu currículo vencesse, o Ramon tinha ganhado do Ciban. Então, o seu currículo, eu respeito demais, Cris. E eu deixo isso claro, inclusive nesse corte, que o próprio João dos Venenos repostou. Eu respeito demais a sua história e respeito a sua profissão. Essa é a sua profissão, não é a minha. A minha profissão é, como você mesmo disse, ser uma espécie de Oprah brasileiro. E os meus 18 milhões de seguidores demonstram que eu faço meu trabalho bem feito. Então, deve haver um respeito mútuo, porque eu respeito você. Agora, se você não me respeita, também estou cagando para isso também. Isso é uma particular seu. Mas eu, no meu trabalho, eu faço muito bem feito. Segundo ponto. A única coisa que eu disse era que o Ramon deveria ter um outro preparador, porque desde 2021, de março de 2021, acho que março, janeiro, ele tem como único treinador, preparador, o Cris Aceto, ao qual até hoje, desde a conquista do Pro, ele nunca teve a oportunidade de conhecer uma outra escola. Eu vou relembrar quando Rafa Brandão deixou o Cris Aceto e resolveu ir para o Nil. Cara, ele só quis conhecer uma outra escola. E olha, de verdade, ao contrário do que Cris Aceto insinuou, para mim foi muito bom para o Rafa. Porque o Rafa, em pouco tempo, evoluiu absurdamente. E hoje é o 8º melhor atleta da categoria Open do mundo. Legal? E a minha opinião era só minha opinião. Primeiro, que a minha opinião em nada afeta as decisões do Ramon. Porque eu não faço parte da equipe do Ramon. E o Ramon, com certeza, ouvirá outras pessoas que fazem parte da equipe dele, juntamente com seus familiares. Então, não é porque eu disse que isso vai influenciar a decisão do Ramon. Então, fica tranquilo, o Chris. Você não precisa ficar com medo de perder seu atleta. Segundo, a minha opinião é a opinião da maioria, Cris. Agora, não é porque o Ramon, na minha opinião, tem que trocar de treinador que você não é competente. Melhor, não é porque você errou, porque você não admite. Você não admite. Você ainda não fez um post ou uma frase seguinte. Pessoal, é o seguinte, tentamos uma estratégia, tá? Infelizmente, essa estratégia não deu certo e aí o Ramon acabou suando no palco, que fez com que ele perdesse posições. Cara, é normal. Errar, Cris, vou te contar uma coisa. Segredo para você. É normal as pessoas errarem. Só que o seu erro não tira de você a sua competência e nem anula o seu currículo. Então você não precisa enfiar no toba de nós brasileiros o seu currículo. Calma, velho. Pega o seu currículo e bota no toba de quem você quiser, menos no nosso. Porque aqui nós só dissemos o seguinte, que na nossa opinião, não é a do Ramon, não é a equipe do Ramon, não é ninguém. Na nossa opinião, o Ramon deveria conhecer uma outra escola. Simples assim. E que o seu currículo, e que eu respeito demais, não vou nem fazer deboche disso, porque eu tenho que tirar o chapéu. Afinal de contas, você tem um currículo com vários atletas Olímpia, não vai ser invalidado só porque você errou numa estratégia com o Ramon. Até porque, às vezes, tentar uma estratégia nova é passível de errar. E aí é um aprendizado. É um aprendizado. Agora, o complicado, para não falar um palavrão, para não falar o foda é você falar que o Ramon ficou em 4º colocado, que é uma ótima colocação.
Cara, é uma ótima colocação para qualquer atleta, menos para o Ramon, porque o Ramon é o vice-campeão. Se o Cris Aceto acha ótimo, nós brasileiros, fãs do Ramon, não achamos, porque a gente sabe que o Ramon merece mais. Tanto merece mais que no sábado à noite o físico dele já era de top 2. E se você não errou, Cris, me fala porque você comentou dizendo que o físico do Ramon estava incrível 30 minutos antes e ficou ótimo 2h30 depois. Caceta, velho. O Ramon, ele tem que ficar pronto 30 minutos antes, 2h30 depois ou na hora do palco? Acertar é colocar o shape certo na hora do palco, pô. Cris, primeiro, quem foi falar no teu ouvido, o vermezinho que foi falar no teu ouvido, que eu desconfio quem? Que foi falar no teu ouvido e disse que eu falei que eu não concordava com teus métodos, que você não tinha competência para cuidar do Ramon, primeiro, mentiu. E eu espero que alguém traduza isso para você. Porque não há um corte, e eu desafio qualquer canal de corte aqui a postar aonde eu disse que eu não concordo com os métodos do Cris, que os métodos dele são antiquados e de que ele não tem competência para treinar o Ramon. Primeiro que eu não disse isso. Segundo, eu só disse que o Ramon poderia escolher uma outra escola e viver uma nova experiência na sua carreira. Como aconteceu, por exemplo, com o nosso ídolo Eduardo Correia, que foi preparado por você, saiu de você por um período, ficou com o Patrick Tour, e depois de um certo período com o Patrick, voltou contigo. Qual o mal nisso? O que há de ofensivo nisso para você ficar todo brabão? Agora, talvez você tenha ficado muito bravo, porque, de alguma forma, você não quer reconhecer que houve um erro na estratégia de finalização. E você, querido, que está dizendo que eu estou colocando a culpa no Cris para livrar o Ramon como sempre, meu amigo, atleta só segue ordem, deixa de ser ignorante. Quando o atleta tem um preparador, ele só cumpre ordens. Então, o Ramon suou no palco, a responsabilidade não é dele. Ele segue comandos. Ele segue comandos. Se o Cris falar, toma isso, ele vai tomar. Come isso, ele vai comer. Coloca isso, ele vai colocar. Então eu não estou passando pano pro Ramon. Eu só fiz um comentário técnico de que houve uma estratégia. O problema que aconteceu, não sei. Vários preparadores disseram que aconteceu um problema. A gente acabou de ver um vídeo do Miguel Chaim, onde o Chad Nichols, que foi treinador do 8 vezes Mr. Olympia, Ronnie Coleman, disse que houve um problema na finalização do Ramon. E ainda disse, esse problema, para o Ramon ter o corpo que ele deveria ter, demora mais de 24 horas para ele recuperar o físico. Ou seja, para o Chad Nichols, o Ramon no domingo só conseguiria resolver essa estratégia errada que foi utilizada. E é normal, gente, o treinador tentar uma estratégia e dar ruim. É normal. Só que o que não é normal é o cara não vir a público e falar assim, gente, testamos uma estratégia e não deu certo. Assuma a responsabilidade. O atleta não tem nada a ver com isso. Testamos uma estratégia e não deu certo. Quantas vezes, Júlio, você, nos seus longos anos preparando atletas, fez uma estratégia de finalização com o atleta, olhou e falou assim, porra, não deu certo. Não, várias vezes a gente cria expectativas, leva o atleta preparado, pronto, e na hora você olha e fala, cara, antes estava melhor, agora piorou. Acontece. Acontece de você às vezes errar na água, no sal, mas admitir o erro é uma virtude. E admitir o erro, Cris Azedo, não vai fazer com que o seu currículo pica das galáxias, e é mesmo, seja diminuído. Então você não precisa falar para os brasileiros, enfia, vou pegar meu currículo e enrolar, enfiar no toba de vocês. Ou como você mesmo disse, se você, Renato, se acha tão bom assim, pega você para preparar o Ramon. Não. Em nenhum momento eu disse que eu era mais competente do que você no teu trabalho. Até porque,
se eu colocar você aqui no meu lugar, você vai ficar com uma cara de pastel e não vai conseguir fazer nada, porque não é o teu trabalho. Você não é um comunicador. Você é o coach do Ramon. Então assume a responsabilidade. Quando você vira e fala assim, vem aqui fazer se você faz melhor, você está sendo, sabe o quê? Você está se isentando da sua responsabilidade. Não é assim. Ah, vocês estão achando ruim? Então vem aqui quem acha que faz melhor. Olha o meu currículo aqui, ó. Vocês têm esse currículo? Vou pegar meu currículo e enfiar no rabo de vocês. Pô, não é assim. Você tem que chegar e falar assim, é o seguinte, pessoal, os brasileiros estão me atacando, estão me detonando aqui, vi ali a Oprah brasileira ali falando que isso, aquilo outro. Seguinte, tentei uma estratégia, não deu certo, infelizmente o Ramon acabou suando muito no palco, isso custou o vice-campeonato dele, porque afinal de contas, as prévias é onde pontua, nas finais a gente sabe que não pontua, os números sempre se repetem, mas foi um aprendizado. Essa estratégia nunca mais uso com o Ramon. Com o meu atleta ABC e deu certo. Infelizmente com o Ramon não deu certo. Não vou usar mais. Pronto, velho. Era só isso. Os brasileiros falaram, beleza. Afinal de contas, você realmente é um dos maiores treinadores de atletas do mundo. Mas, Cris, eu vou te dar uma notícia perplexa. Até você, com esse seu currículo brabo, poderoso, absurdo, também pode errar. Então, calma, velho. Não precisa ficar tão triste e arrasado. Porque você pode errar.